História real da vovó. Revelação chocante sobre o passado da minha avó e uma surpresa inesperada. Lucas sempre achou que sua avó era apenas uma adorável avó, cheia de histórias do tempo em que era jovem. Mas aquilo tudo mudou numa tarde chuvosa, quando ele decidiu organizar algumas caixas empoeiradas no porão. Ao abrir uma delas, um mundo de segredos o aguardava. Cartas antigas, amareladas pelo tempo. Estavam cuidadosamente dobradas e presas por um laço vermelho desbotado. Uma delas, com a caligrafia elegante da vovó, começava com as palavras: "Meu coração pertence a outro, mas não posso." O que seria isso? Com o coração acelerado, Lucas folheou fotos antigas que mostravam sua avó com um sorriso marcante, mas ao lado de um jovem de olhar intenso e sombrio. Naquelas imagens havia um brilho de amor, mas também uma nuvem de mistério. Ele não conseguia parar de olhar para aqueles rostos, homens de olhares desafiadores, mulheres com expressões de desafio. Uma das fotos trazia: o brotar de uma pesquisa começou a fervilhar em sua mente. Ele queria entender o que aquelas cartas e fotos significavam e quem era aquele homem que parecia ter mexido tanto com a vida da sua avó. Em meio a um contexto histórico de guerras e disputas familiares, ele logo descobriria que aquele amor proibido fazia parte de algo maior e mais profundo. Mas como poderia a vovó, uma mulher tão forte, ter vivido um amor que desafiava uma rivalidade familiar? A busca intensa por respostas trouxe Clara, uma historiadora apaixonada por segredos familiares. Eles se encontraram em um café, rodeados de livros e pessoas. A empolgação nos olhos de Clara era contagiante. À medida que compartilhavam as descobertas, ele sentia que a conexão entre eles crescia da mesma forma que a tensão em torno da história que estavam desenterrando. Mas logo perceberam que alguém não estava satisfeito com suas investigações. O clima ficou pesado. Ligações anônimas e olhares furtivos familiares surgiram. Como isso é possível? Pensou Lucas, enquanto um frio na espinha o percorria. Ele olhou para Clara e seus olhos encontraram um misto de surpresa e apreensão. Eles estavam prestes a cruzar uma linha sem volta, e isso poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos ins têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas encarou Clara, ainda com a carta nas mãos, o coração batendo descompassado. Ele conseguia sentir a tensão no ar, uma espécie de eletricidade que pulsava entre eles. Ela olhou nos olhos dele, tentando decifrar a expressão de choque estampada em seu rosto. Mas antes que pudessem processar o que acabaram de descobrir, um barulho súbito cortou o silêncio do café. A porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou, ofegante. Era Mariana, a mãe de Lucas. Sua expressão era de pânico.
Lucas, precisamos falar agora! Sua voz tremia. E um nó se formou na garganta dele. Ele não sabia que ela estava vindo. O coração dele afundou. Mariana só fazia assim quando algo muito sério estava acontecendo. Não, mãe, agora não. Tô no meio de algo importante. Lucas tentou protestar, mas a urgência dela não permitiu que ele terminasse. Mariana se aproximou, suas mãos trêmulas segurando o braço dele, puxando com força. Não entendo o que você está fazendo, mas você precisa ir embora. Estou falando sério. Calma, mãe! Lucas retrucou. Clara observava em silêncio, confusa com a intensidade do momento. Antes que pudesse intervir, Mariana virou-se para ela e disse em um tom firme, quase abrindo caminho entre os dois. Você não deveria estar envolvida nisso. Não é seguro. Lucas sentiu o chão sob seus pés escorregar. Por que não é seguro? O que você está escondendo? A angústia na voz dele era palpável. Ele não conseguia entender por que a mãe estava tão alarmada. Mariana hesitou. Seus olhos carregavam um peso que Lucas nunca tinha visto antes. Por quê? Por que você não sabe com quem está lidando? A verdade sobre a sua avó, o que aconteceu com ela, não é algo que você deve descobrir. É mais perigoso do que imagina. As palavras dela soaram como um eco, reverberando em sua mente. Ele piscou, tentando compreender. O que poderia ser tão terrível? O que a avó dele havia escondido que poderia ameaçá-los agora? O clima no café mudou. Duas pessoas ao redor começaram a sussurrar, olhando de esguelha para os três, testemunhando a cena incômoda. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Lucas. Você não pode simplesmente me dizer que não posso saber. Essa é minha vida, minha história. Ele sentia a adrenalina subir, suas mãos estavam trêmulas. Clara se afastou, percebendo a gravidade da situação, buscando entender onde se metia. Mariana respirou fundo. Porque tem a ver com coisas que podem colocar você e suas escolhas em risco. Aquela carta, ela está ligada a algo que não pode ser desenterrado. Por favor, existem pessoas que podem fazer qualquer coisa para evitar que você descubra a verdade. O espanto tomou conta de Lucas, aquela revelação, como um soco no estômago. Mas o que sua mãe estava dizendo não encaixava. O medo nebuloso, os sussurros sobre um amor proibido, o olhar sombrio do jovem nas fotos. Tudo parecia agora interligado como um quebra-cabeça ameaçador. Ele não poderia deixar isso para lá. Se você realmente se importa comigo, você me contaria a verdade. Mariana se calou, seu olhar se perdia, o silêncio pesava entre eles, enquanto a realidade lentamente se desvelava à sua frente. E no fundo da caixa, a mensagem esperava por ele. A verdadeira conexão que desafiava tudo o que ele achava que sabia. Um barulho de vidro quebrando interrompeu o momento. Um grito veio de fora, seguido por gritos ainda mais altos. Lucas se virou. O caos começou a se formar. Pessoas corriam e olhares de pânico se cruzavam. O que está acontecendo? Lucas gritou. Mas nesse instante, Mariana agarrou seu braço, puxando-o em direção à saída. Vamos, agora! E enquanto se afastavam do café, Lucas sentiu que a linha entre passado e presente estava prestes a se romper e que a verdade que buscava poderia ser mais letal do que jamais imaginou. Lucas e Mariana correram pela rua, a adrenalina aumentando a cada passo. O barulho do café se esvaía, enquanto gritos e caos dominavam o ambiente. Mãe, o que está acontecendo? Ele ainda não conseguia entender a urgência dela.
Mariana apenas olhou para os lados, apreensiva. Pim, pim, pim! Puxando para uma esquina. A pressão da mão dela em seu braço fez parar. O coração de Lucas batia rápido. Lucas, precisamos ficar longe de tudo isso. Por favor, não pergunte agora. Ela falava baixinho, mas a intensidade do olhar dela dizia que tinham cruzado uma linha perigosa. Mas aquela ordem não faria Lucas se sentir calmo. Algo estava errado. Ele queria respostas. Mariana, estou perdido. O que você sabe que eu não sei? Ele via a luta interna dela e sentiu um aperto no peito. Clara estava logo atrás, a expressão tensa, como se tivesse entrado em um filme de terror. De repente, uma multidão se aglomerou, com gritos ainda mais altos, e uma figura familiar atravessou a cena. Era o pai de Lucas, Roberto, que sempre foi uma presença constante, mesmo em meio às brigas familiares. Mas agora ele parecia diferente. Ele estava coberto de sujeira e seu olhar estava distante, como se tivesse acabado de perder uma batalha. Pai! Lucas chamou, desesperado. Mas Roberto olhou para Mariana e uma sombra passou por seu rosto. Algo estava acontecendo, algo que Lucas não conseguia entender. Saia daqui, é perigoso! Roberto gritou, mas a urgência de sua voz tinha outro tom, algo entre medo e pânico. A sensação de que eles estavam no meio de um drama maior aumentou à medida que Roberto se aproximou. Os olhos de Mariana brilharam com uma mistura de medo e algo mais. — O que você fez? Ela sussurrou. — Eu não queria que você... Seu tom foi interrompido pelo som de sirenes ao longe. — Do que vocês estão falando? Lucas estava ficando frustrado. O nó na garganta o impedia de gritar, mas a necessidade de respostas estava se tornando insuportável. — Mãe, fala agora, o que está acontecendo? Adele, uma amiga de infância de Lucas, apareceu correndo, seus olhos grandes e assustados. — Lucas, você precisa ouvir! Rumores sobre sua avó! Alguma coisa muito ruim está acontecendo. A voz dela tremia, como se tivesse visto um fantasma. Lucas olhou para Roberto, depois para sua mãe. O intervalo de silêncio que se formou foi esmagador. O passado da avó, que parecia tão distante, agora pairava ameaçador. — O que você tem a ver com isso? O que a vovó fez? Não é só sobre a vovó, Lucas. Roberto crescia em impaciência. Ele estava em seu próprio conflito. Esse amor que você estava investigando, ele não é só uma história romântica. É uma rivalidade que colocou um alvo nas costas dela e agora também está em você. As palavras de Roberto penetraram como facadas. Lucas se sentiu paralisado. Todos os rostos ao seu redor começaram a girar. E a ideia de que a história da avó tinha consequências diretas em sua vida era bastante pesada para suportar. — Como assim eu sou um alvo? O que você está dizendo? E então, sem avisar, o vidro de uma loja ao lado se estilhaçou em uma explosão de pedaços. Um grito agudo rosou entre a multidão e Lucas sentiu o chão sob seus pés tremer. Uma figura encapuzada apareceu no meio da confusão, apontando algo nas mãos. Fumaça começou a se espalhar, subindo, intoxicando o ar. — É a hora! Gritou a figura. Os gritos aumentaram e Lucas sentiu um frio na espinha. Para onde correr? O instinto de proteção imediatamente se acendeu. Ele olhou para Mariana, que estava paralisada, e Roberto, que estava em posição defensiva. — Não! Fiquem juntos!
Foi o último aviso de Roberto antes da cena se transformar em um turbilhão de movimento. Lucas, sentindo-se perdido e do lado errado de um pesadelo, só conseguia pensar em uma coisa: ele precisaria descobrir a verdade antes que essa verdade destruísse tudo o que amava. A fumaça se densificou, e enquanto torcia para que todos estivessem a salvo, Lucas sabia que mais segredos estavam prestes a ser revelados. E o que sua avó fez no passado? Ele tinha que descobrir. O eco do grito insistia em sua mente enquanto o futuro se desfazia diante de seus olhos. Enquanto a fumaça começava a se espalhar, Lucas sentiu seu estômago revirar. A figura encapuzada, ainda apontando qualquer coisa na direção deles, parecia como um espectro saído de uma história de terror. O caos ao redor aumentava, com gente gritando e correndo em desespero. "Lucas!" gritou Mariana, puxando-o para trás. Mas o olhar dele estava fixo na figura sombria. Era como se ela puxasse algo dentro dele, uma curiosidade insaciável. "O que você quer?" gritou, sua voz espremida pela adrenalina. "Vão pagar por isso!" A figura respondeu, mas antes que eles pudessem reagir, um brilho metálico apareceu na mão encapuzada. Um aviso de que o perigo era real e iminente. E então, no meio da confusão, tudo aconteceu em câmera lenta. A figura disparou e o som do tiro ecoou pelo ar. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele se virou rapidamente, arrancando Mariana da linha de fogo, mas não antes que um grito penetrante cortasse o ar. Era Roberto, recuando, com o braço ferido. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados de dor e surpresa. "Pai!" Lucas berrou, seu coração batendo descontroladamente ao ver o sangue jorrar da ferida. "Não! Fique longe de mim, Lucas!" Roberto gritou, caindo de joelhos. A cena era um pesadelo e Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele se lançou em direção ao pai. "Mãe, chama uma ambulância!" A urgência nas palavras de Lucas ecoou, mas a realidade se tornava confusa. Nesse instante, Clara, que ficou inicialmente paralisada, avançou e começou a ajudar Roberto, pressionando as mãos contra a ferida. O caos continuou, mas o olhar de Mariana estava fixo em Lucas, um misto de medo e resistência. "Nós precisamos sair! Deixe-o, Lucas!" "Como você pode dizer isso? Ele é meu pai!" A raiva e a dor se misturavam na voz de Lucas. Os murmúrios da multidão aumentavam, pessoas alegando terem visto algo, outras reclamando de um ataque. O pânico estava no ar, mas Lucas estava centrado em uma única coisa: salvar Roberto. E então, enquanto o pai de Lucas sangrava, os olhos dele se focaram em algo atrás de Mariana. "A verdade você precisa saber, Lucas." Ele falava com dificuldade e a expressão de desespero foi suficiente para fazer um novo nó se formar na garganta de Lucas. O pai estava prestes a revelar algo crucial, algo que poderia mudar tudo. Diante da gravidade da situação, Clara olhou de volta para Lucas, parecendo perceber a urgência. "Não, Lucas, você não pode deixar que ele..." Mas já era tarde. Roberto fez um último esforço, levantando o braço para Lucas, os olhos cheios de uma verdade inconfessada. Sua avó, ela não era quem você pensa. O amor dela era por alguém que você tem que conhecer, alguém que pode ser. Uma explosão de esperança e horror tomou conta de Lucas. Ele viu a mãe ficar pálida, a tensão rapidamente se transformando em pânico. "Pare com isso, você não pode!" Mariana cortou como se sabia o que estava por vir. No entanto, a revelação de Roberto estava prestes a ser cortada de uma forma que ninguém esperava. A figura encapuzada estava de volta, agora mais próxima, como uma sombra ameaçadora.
Um movimento brusco e um estalo estrondoso ecoou. A fumaça se adensava e a realidade foi interrompida por um grito alto. Clara, tentando ajudar, foi derrubada para o lado pela força da explosão. O cenário se transformou num pesadelo distorcido, enquanto a multidão em desespero recuava. E Lucas, paralisado, estava preso entre o pai caído e a figura encapuzada. Você acha que pode descobrir a verdade? A verdade não deixará você em paz! A figura gritou antes de desaparecer na confusão. E tudo o que restou foi o silêncio estrondoso após a explosão. A imagem de Roberto caindo e a sensação de que toda a história da avó estava prestes a se desvelar como um pesadelo. Lucas olhou para Mariana, que agora tremia, e sentiu que tudo o que ela... E quem era essa figura sob a qual Roberto se referia? O burburinho da multidão e os gritos distantes começaram a se misturar como ecos de uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. E enquanto cada respiração se tornava mais pesada, Lucas sabia que a linha entre passado e presente estava prestes a se romper, revelando coisas que poderiam destruir tudo que ele amava. Não, 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 ele murmurou, enquanto o caos continuava ao redor. Havia segredos ainda mais profundos à espreita, e a verdade estava prestes a emergir, mas a um custo inimaginável. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Lucas estava paralisado, o coração pulsando freneticamente. Ele olhou para Roberto caído no chão, a vida escorrendo entre suas mãos. A multidão à sua volta se contorcia como uma onda de pânico, mas tudo o que ele conseguia ver era o rosto do pai, pálido e com olhos desesperados. Pai, por favor, não! O clamor dele ecoava na sua mente, mas o mundo ao redor parecia se desintegrar. Lucas, precisamos sair! Agora! Ela segurava o braço do filho com uma força desesperada, mas a urgência dela soava distante. Lucas queria gritar, mas o nó na garganta o impedia de dizer qualquer coisa. A verdade! Você precisa saber, Lucas! Roberto tentou falar de novo, mas suas palavras foram cortadas pelo grito estridente da figura encapuzada, que agora se aproximava mais, envolta em sombras e mistério. O pai de Lucas, no entanto, precisou continuar. Ela, a sua avó, não era só uma mulher comum. O amor dela era por alguém. Alguém que você tem que conhecer. O pensamento de que suas raízes estavam ligadas a algo tão complexo fez tremer. O coração de Lucas disparou. Quem é? O que você quer dizer? Mas antes que pudesse obter uma resposta, o estrondo maior cortou o ar. Um novo eco de sirene se aproximava. E a figura encapuzada começou a recuar. Nervosismo e raiva se misturavam na multidão. Nesse instante, Clara, que havia se recuperado do impacto, gritou: Lucas, precisamos sair daqui! Ela se aproximou, mas antes que pudesse tocar nele, a figura encapuzada fez um movimento rápido. Você não sabe o que está fazendo, ela gritou, antes de correr em sua direção. Mas parar abruptamente. No mesmo momento, uma explosão ofuscante rompeu atrás da figura, como um trovão divino, e a fumaça tomou conta pelas ruas. Lucas levou as mãos à cabeça, cercado por um mar de caos. O ar quente e sufocante o envolvia. Gritos misturados com o som de janelas se quebrando ecoavam pela rua. O pânico tomou conta. Vou te contar a verdade, Lucas, disse a figura, muito mais perto agora. O rosto dela estava parcialmente descoberto sob o capuz, revelando um olhar que Lucas reconheceu. O coração dele parecia querer saltar do peito. Sou eu, sou a irmã gêmea. A revelação cortou como uma faca. Tudo parou.
A confusão virou desespero. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Lucas sentia o chão se abrir sob seus pés. Uma irmã? Ele tinha uma irmã? Por que ninguém nunca disse isso? Sentiu-se consumido por uma onda de emoções. Raiva, confusão, dor. Por que você ocultou isso de mim? Quem é você? Precisamos sair daqui, ela declarou, a voz quase implorando. Os olhos dela estavam cheios de desespero e algo mais, uma tristeza profunda. Era como se o peso de anos de segredos estivesse prestes a explodir. A verdade sobre a nossa avó está conectada ao que está acontecendo. Não estamos em segurança. E eles vão atrás de você. Mariana balançou a cabeça, como se estivesse perdendo a razão. Isso não pode ser verdade, Lucas, não escute ela. A expressão dela era misto de raiva e medo. Você não sabe com quem está lidando. Lucas se sentiu tonto. Ela é minha irmã! Ele gritou. E enquanto as palavras saíam, um vazio se formou no peito. Tudo que ele achava que sabia estava se desmantelando. O eco da revelação pairava no ar e a figura encapuzada se movia mais próxima, o olhar fixo em Lucas. Se você não vier comigo, não sabemos o que pode acontecer. Eles não vão parar até que descubram tudo. O clima ao redor oscilava entre a esperança de respostas e o horror de novas descobertas. Cada instante parecia uma eternidade. Eu não confio em você, disse Lucas, a voz rouca de tensão. O braço se estendendo para Roberto, que ainda estava no chão. Eu não posso deixar meu pai. E enquanto essa luta se desenrolava, tudo que Lucas sabia sobre amor, família e lealdade estava em ruínas. O tempo estava esgotando. O que fazer agora? A linha entre os que eram amigos e os que eram inimigos se tornava cada vez mais difusa. Lucas! A voz de Clara trouxe-o de volta à realidade. Precisamos decidir rápido. E no turbilhão dentro dele, a única coisa clara era que a verdade que se escondia por trás dos segredos era muito mais complexa e dolorosa do que ele poderia imaginar. A irmã gêmea era apenas o começo de algo ainda mais profundo. Mas qual seria o preço por descobrir tudo isso? Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Lucas estava paralisado. As palavras da figura encapuzada reverberando em sua mente. Sua irmã gêmea. Ele mal conseguia entender. O caos ao seu redor se tornava um borrão de gritos e ações, e a dor pulsava em seu peito como um martelo. Tudo o que acreditava saber estava desmoronando. E a revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Lucas, o que você vai fazer? Clara gritou, puxando de volta à realidade. A pressão do momento era intensa, mas a figura atrás dele estava mais próxima, os olhos cheios de uma mistura de urgência e medo. Temos que ir, agora! A irmã gêmea de Lucas, aquela que ele nunca soube que existia, estava ali, e a confusão o estava devorando. Mariana estava paralisada. Seu rosto pálido iluminado somente pela luz tremulante da cidade em desordem. Você não pode confiar nela. Sua voz se elevou, soando histérica. Ela pode estar do lado deles. Quem é eles? Lucas respondeu, a frustração tomando conta dele. Que verdade é essa que está todo mundo escondendo? Ele se virou para a figura, os olhos ardendo de raiva e confusão.
Explique-se! O que você quer? A verdade sobre nossa família, ela respondeu, a voz firme, apesar do tremor. A nossa avó não era apenas uma mulher comum. Ela fez coisas que mudaram tudo. Você não tem ideia do que está em jogo. E o que quer isso tem a ver comigo? O que minha avó fez que pode me afetar agora? Lucas começou a sentir que o chão se movia sob seus pés, a pressão do desconhecido esmagando-o. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um grito cortou o ar. Era Roberto, seu pai, que após se recuperar do estado de choque, estava se arrastando em direção a eles, a expressão de dor no rosto. Lucas, vá, não fique aqui! Ele tentava se erguer, claramente lutando contra a dor. O rosto da irmã gêmea se contorceu de dor ao ver o pai. Você não era para estar aqui. Eles vão voltar para acabar com tudo. Com quem você está falando? Eles? As palavras de Lucas saíram entre dentes apertados, a tensão quase insuportável. Então, sem aviso, a figura encapuzada se virou, o olhar fixo na multidão agitada atrás dela. E ao se virar, uma sombra se moveu. Como um relâmpago em um céu claro, uma figura conhecida apareceu. Era o avô de Lucas, um homem que ele achava estar morto há anos. Vovó! Lucas gritou, o coração disparando. Mas a expressão no rosto dele era sombria e sua presença parecia trazer um ar de calamidade. O que você está fazendo aqui? Você não deveria? Silêncio! Ele rugiu e a multidão parou em uma única fração de segundo. Eles estão perto e você está prestes a causar um desastre. Você não pode descobrir a verdade. É perigoso! Lucas sentiu o mundo desmoronar. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? O aperto no peito se tornava incontrolável. Sua avó, ela fez um pacto com forças que você não pode entender. Amizades, instintos e a verdade que você busca vão te levar à ruína. As palavras de seu avô cortaram Lucas como uma lâmina, um choque que vibrava em seu interior. O caos na rua começou a aumentar. A multidão estava em pânico. Os gritos tornaram-se um coro de terror. Gritos de "é uma emboscada!" ecoavam. E a figura encapuzada olhou para Lucas novamente. Vá! Não confie em ninguém. O que você deseja saber pode acabar com você e todos ao seu redor. Lucas sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Enquanto sua mente girava com informações conflitantes, as emoções se misturavam. Raiva, confusão, amor por seu pai caído e agora a icônica presença do avô que ele tanto admirava, que parecia mais sombrio do que jamais imaginou. Você não pode nos deixar, gritou Lucas, enquanto a fumaça começava a engolir o ambiente. Se você sabe alguma coisa, você nos diz agora. A luta entre querer entender e querer correr estava entrelaçada em seu ser. Nesse instante, uma explosão surda explodiu à distância, fazendo o chão tremer sob seus pés. Uma onda de pânico irrompeu na multidão, um turbilhão de movimentações e o cenário virou um pesadelo, com pessoas correndo por todos os lados. As figuras ao redor se tornaram borrões de desespero. E em meio à confusão, enquanto Lucas tentava processar tudo, um grito vindo do avô fez seu coração parar. Porra! Lucas! Eles estão aqui para acabar com tudo! O universo de Lucas estava se desfazendo. A verdade, o amor, o passado. Algo estava prestes a quebrar no núcleo de seu ser.
Não, não pode acabar assim! Mas a revelação do pacto estava prestes a lançar o que restava de sua vida em um abismo. Com a fumaça ticando, o que poderia ser a última chance de descobrir a verdade estava se esvaindo ante seus olhos. As sementes de sua vida estavam plantadas em um campo cheio de segredos profundos, e tudo o que lhe restava era o eco do grito desesperado de um avô amado. Ao mesmo tempo, um guardião e uma sombra ameaçadora. E tudo o que restava era a pergunta que martelava em sua mente. Que história foi trancada por trás daquela porta que poderia ressoar com violência em sua alma? Ele não poderia deixar isso para trás. Sua vida e a vida de todos estavam em jogo. Mas a que custo? Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Lucas estava paralisado, as palavras da figura encapuzada reverberando em sua mente. Sua irmã gêmea! Ele mal conseguia entender. O caos ao seu redor se tornava a pressão no peito aumentava e as revelações pareciam pesadas demais para suportar. Lucas, o que você vai fazer? Clara gritou, puxando-o de volta à realidade. A figura atrás dele estava mais próxima, os olhos cheios de uma mistura de urgência e medo. Temos que ir, agora! A irmã gêmea de Lucas, aquela que ele nunca soube que existia, estava ali. E tudo parecia um pesadelo. Mariana, a mãe, estava paralisada, seu rosto pálido. Você não pode confiar nela. Alguém, uma estranha, tinha surgido do nada, desafiando tudo o que Lucas conhecia sobre sua família. Ele olhou para a irmã, confuso e atordoado. Quem é você? O que você quer? A raiva e a dor se misturavam. As emoções desencontradas. Ela não respondeu. Em vez disso, o olhar dela se desviou, fixando-se atrás de Lucas, e uma sombra atravessou seu olhar. Eles estão vindo. No exato momento, o avô de Lucas, com sua voz grave, gritando para todos, cortou a tensão. Silêncio! Eles estão perto e você está prestes a causar um desastre. História e segredos precisam ser enterrados. Você não pode descobrir a verdade. Nesse instante, uma explosão maior irrompeu na direção oposta, fazendo o chão tremer novamente. Lucas sentiu a adrenalina disparar, mas o problema maior era o que seu avô estava revelando. Por que a verdade parecia tão perigosa? Por que havia tanta intensidade em cada palavra? Corra! Todos vocês para a saída! Roberto, seu pai, agora tentando se levantar, parecia exausto, mas decidido. A imagem dele, o homem forte que Lucas conheceu, agora caído e vulnerável, era uma facada no coração. Levante-se, pai! Vamos sair! Ele queria gritar, queria ajudar, mas a confusão era tão densa. Enquanto a multidão começou a se dispersar em pânico, a figura encapuzada se aproximou. O avô recuou, a expressão de desespero em seu rosto estava cada vez mais clara. Você não pode fazer isso. A verdade sobre sua avó, Lucas. Ela fez um pacto mortal. O que isso significava? Mas antes que Lucas pudesse perguntar, a figura encapuzada fez algo inesperado. Desabotoou lentamente a capa, revelando o rosto. Ele ficou paralisado. Era uma mulher que ele reconhecia de fotos antigas, mas nunca pensou que haveria na vida real. Era a irmã gêmea, mas também era Sofia! O nome escapuliu de seus lábios como um sussurro. Sim, sou eu, Lucas. Eu sou a única que pode te proteger do que tá vindo. Sua voz estava repleta de desespero. Olhou para o avô, depois para Roberto e Clara.
A nossa avó se envolveu em algo que além de qualquer compreensão. E eu sou a chave para salvá-lo. Nesse instante, o ar ficou denso. A verdade se desenrolava como um novelo, mas havia algo mais. Algo que pulsava em Lucas, um ressentimento ou talvez um amor misturado com incredulidade. Por que agora você aparece? Por que nunca me disse antes? Ele podia sentir a raiva borbulhando. A resposta dela, porém, não teve tempo de se formar. Um novo grito cortou a multidão, seguido pelo som estrondoso de um vidro se quebrando. Algo grande estava vindo. Eles chegaram! A irmã gritou, e o peso nas palavras dela fez Lucas gorjear de medo. Mas antes que alguém pudesse se mover, a figura encapuzada começou a recuar. O olhar dela se fixou na multidão. O que iria acontecer agora? As luzes das sirenes iluminavam a cena em vermelho e azul, enquanto pessoas corriam para todos os lados. No meio do caos, no entanto, Lucas conseguiu distinguir uma nova figura que surgia na entrada do café. Um homem com uma gravata escura, chamada a atenção. Lucas! Chegou a hora de você saber a verdade de uma vez por todas. As palavras dele cortaram a tensão e uma sensação de frio percorreu a espinha de Lucas. Quem é você? Eu sou seu tio, Lucas. Ele respondeu com um sorriso frio e cruel. Lucas se sentiu tonto. Um tio? Ele nunca soube da existência de alguém como ele por parte da família. O homem deu um passo à frente. E a verdade que você procura é mais devastadora do que você pode imaginar. Naquele momento, o chão parecia entrar em colapso sob seus pés. Cada fragmento da sua vida começava a desmoronar e ele já não sabia em quem confiar. O passado clamava por justiça e o futuro sombriamente incerto. No espaço de um segundo, Lucas teve certeza de uma coisa: tudo o que ele sabia estava prestes a mudar. Novos segredos, novas alianças. E, em meio ao caos, um sentimento intenso de que ele era apenas uma peça em um jogo muito maior do que conseguia compreender. Enquanto a figura... Ele estava completamente perdido. O que mais estava escondido? O rosto do homem tinha um traço familiar, mas Lucas estava tão atordoado que mal conseguia encará-lo. Você está mentindo! Nunca ouvi falar de você! A confusão transbordava e as emoções estavam à flor da pele. O avô, Roberto, e Mariana compartilhavam olhares carregados de tensão. Eu não estou mentindo, Lucas. A família tem segredos que não devem ser divulgados. O tio disse, o olhar frio e calculista. A verdade sobre sua avó e o pacto dela é mais profunda do que todos pensam. E você, meu sobrinho, está no meio de tudo isso. O caos ao redor continuava, as sirenes e gritos reverberando, mas Lucas não conseguia se mover. Que pacto? O que você está dizendo? A voz dele tremia. A raiva e o desespero tomavam conta. Ele queria respostas agora. Então, sem aviso, o avô deu um passo à frente, a expressão calma, mas seus olhos aflitos. Pode ser verdade, mas não podemos falar disso aqui. Sua voz estava carregada de autoridade. Se eles descobrirem sobre você, tudo vai acabar. Nesse instante, quando a tensão estava no auge, a figura encapuzada fez um movimento brusco. Você não pode se esconder da verdade, vô. O Lucas precisa saber antes que seja tarde demais. As palavras dela cortaram através do tumulto, como uma flecha. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. O que você sabe? O que está acontecendo com a minha avó?
Ele não estava mais disposto a guardar silêncio. As revelações estavam pegando fogo em sua mente, ferozes e incontroláveis. Neste ponto, o caos fora de controle o uivava, e então uma explosão não muito longe de onde estavam fez o chão tremer sob seus pés. Não foi apenas um estrondo. Foi como se o universo estivesse desmoronando. O café em frente implodiu em uma nuvem de escombros e poeira. Pessoas gritavam. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Rápido! Para a saída! Roberto gritou, puxando Lucas. Mas a imagem da irmã gêmea ficou gravada na mente dele. Sofia! O que você sabe? Ela hesitou, mas naquele momento tinha mais a dizer. As luzes dos veículos de emergência piscavam como estrelas perdidas no caos. A vovó fez um acordo há muitos anos. Sua voz soava quase como uma confissão. Ela não apenas se apaixonou por alguém de uma família rival, mas sim por uma força sobrenatural. O pacto dela a manteve viva e tornou a nossa família por gerações. E agora, você também está no meio disso. Você estava louca. Como eu poderia estar ligado a isso? A incredulidade enchia Lucas, mas ele não podia escapar do olhar nela. Tudo aquilo parecia uma loucura. Mas havia uma frieza em sua fala que o fez hesitar. Você deve confiar em mim, Lucas. Não temos muito tempo. E então a agitação ao redor aumentou. Um grupo de pessoas mascaradas apareceu, avançando. Eles estavam ali para algo muito mais sombrio. Cada passo deles parecia um aviso. Antes que Lucas pudesse se mover, o avô ergueu a voz. Vocês têm que ir! Encontrar o que foi perdido antes que eles o façam. Um grito desesperado ecoou e a multidão começou a correr em pânico, cada um por sua vida. Lucas olhou para sua mãe, seu pai, Clara e Sofia. Todos estavam na linha de frente do perigo iminente. O avô estava certo. A verdade estava prestes a se revelar de maneira devastadora. Acabou, Lucas. Você não vai escapar da verdade que corre na sua veia. O tio gritou em um tom que fez o coração de Lucas disparar. Naquele momento, algo dentro dele quebrou. Ele se lembrou da frase da irmã, o amor que a avó havia feito. Ele estava ligado a tudo isso de alguma forma. As pessoas mascaradas estavam mais perto agora. E em um momento de pura adrenalina, Lucas tomou uma decisão. Ele precisava saber a verdade. Me conte tudo, sua avó, o que ela fez de tão errado que você teme compartilhar. Mas antes que pudesse receber uma resposta, um dos mascarados fez um movimento rápido. Com um golpe projetado, desferiu um golpe que fez tudo parar. Uma lâmina cortante surgiu de dentro de seu capuz e tudo que Lucas sabia desmoronou naquele instante. O espírito da avó, o pacto, a história da família. Tudo se misturou em um emaranhado tumultuado, enquanto um grito cortante ecoou na confusão. E no momento mais intenso, enquanto a pressão aumentava e o fardo do legado caía sobre seus ombros, o eco da pergunta pairava no ar, como uma sombra inquietante. E assim, no ápice do caos, tudo estava prestes a mudar de forma radical. O que ele faria agora poderia decidir todo o seu futuro e questionar tudo o que acreditava saber sobre quem era sua família e o preço que eles pagaram pela verdade. Enquanto a figura encapuzada se aproximava, Lucas sentiu o coração disparar. Você é o escolhido! Mas você deve decidir rapidamente. Lado de quem você está? As palavras pareciam um manto pesado, cobrindo-o em mistura de confusão e urgência. Mal pôde absorver o que estava acontecendo, e já havia gritos e o caos em torno dele. Eu não sei de nada! Lucas respondeu, as mãos tremendo, a adrenalina em seu corpo pulsando como um tambor.
Ele olhou para Clara, sua expressão entre a perplexidade e o medo. E se você está falando a verdade? O que devo fazer? Você precisa entender onde tudo começou. Nossa avó, ela fez algo terrível. A irmã gêmea estava desesperada, a voz quase quebrando. O que quer que você faça agora afeta nosso futuro. Não escolha o lado errado. Então o avô deu um passo à frente com uma força inesperada. Silêncio! Isso não é a hora nem o lugar. A tensão na sua voz era palpável e Lucas sentiu um frio correr pela espinha. O avô nunca fora tão assertivo. Temos que ir agora! Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma explosão estrondosa cortou o ar. O café inteiro tremeu e uma onda de calor os atingiu. O som do vidro quebrando se misturou aos gritos de pessoas fugindo em pânico. Lucas se virou vendo pedaços de concreto e fumaça subindo pelo ar. — O que foi isso? Lucas gritou, o coração acelerado. O que estava acontecendo? O tio ainda estava ali, o olhar agora mais sombrio. Eles não vão parar. Você precisa escolher. Alguma coisa mudou de repente. Era como se o ambiente inteiro fosse afetado por um novo tipo de pânico. E foi então que a verdade veio à tona. Você! A irmã gêmea olhou para Lucas, olhos arregalados. Eles estão atrás de você porque você é a última peça. O que a avó fez? Sua voz falhou enquanto um novo estrondo ecoava ao seu redor. O caos aumentava a cada segundo e Lucas sentiu que a atmosfera estava prestes a explodir. Isso é culpa de vocês! Mariana gritou para o avô e o tio, a raiva transbordando. O atrito familiar nunca tinha sido tão intenso. Você sabe mais do que está dizendo. Mas, antes que pudesse terminar, o tio deu um passo à frente e um gesto que fez todos em volta pararem. Basta! A verdade é essa. Somos todos parte de um jogo maligno. O que sua avó fez a colocou em uma lista negra. E agora você é a continuação disso. É por isso que eles estão atrás de você. Lucas estava paralisado, a mente girando. O quê? O que você está dizendo? Sua voz era um sussurro apavorado. O mundo ao seu redor se desintegrava. A revelação era tão absurda que ele queria gritar, mas estava sem palavras. E então, em um movimento que ninguém previu, a figura encapuzada cortou pelo ar. Com um gesto rápido, ela puxou a máscara, revelando um rosto que Lucas jamais esperaria ver. Era Clara, mas algo estava diferente nela. Uma expressão de determinação e dor. Eu sou a chave. Mas a escolha não é minha. O seu destino está entrelaçado com o que sua avó fez. O choque a abalou. Lucas se afastou, os olhos arregalados. Como? Você estava com a gente o tempo todo. Por que não me disse? O tempo está se esgotando, Lucas. A urgência na voz de Clara fez um nó na garganta dele. Eu não sabia como te contar. Mas o pacto, ele não era só dela. Ele é nosso agora. As palavras dela dispararam uma onda de pânico em Lucas. Tudo o que pensava que sabia desmoronava. E enquanto a multidão corria de um lado para o outro, impiedosamente, o que antes parecia um simples amor proibido, agora tinha dimensões muito maiores. Clara não era apenas uma amiga, ela fazia parte desse mistério. Você é parte disso tudo? As mãos de Lucas tremiam, o cérebro girando em confusão. Ele olhou para sua mãe, para o avô, para todos ao redor dele. A resposta estava ali à vista, mas ninguém parecia disposto a falar. E então, antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo, mais próximo e mais aterrador, fez a terra tremer abaixo deles.
A visão se cobriu com uma onda de fumaça espessa, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Lucas sabia que uma escolha trágica se aproximava, algo que dividiria ainda mais a família e revelaria segredos que nunca deveriam ter sido descobertos. Agora, tudo o que restava era uma pergunta aterrorizante ecoando. E o caos continuava ao redor, e Lucas sentiu pavor subindo. A fumaça densa tornava tudo mais difícil, e gritos de desespero ecoavam na confusão. O que eu faço? O que eu faço? Ele olhava para a irmã gêmea, para Clara, para o tio que agora se revelava como um jogador importante nesse jogo sombrio. A pressão era insuportável. Você precisa se decidir, Lucas, Sofia gritou, com os olhos transbordando de urgência. Não vão parar. Temos que sair daqui agora. O avô, com sua voz potente, cortou os ruídos ao redor, como uma onda em águas turbulentas. Se você não entender que sua avó fez um pacto que pode destruir tudo o que amamos... Ele hesitou, e o olhar dele percorreu a multidão. É isso que eles querem? Eles estão após você? O coração de Lucas acelerou. Mas quem são eles? O que está acontecendo? A confusão palpável fez seu estômago reviver memórias de um passado que ele mal compreendia. Ele queria repistar cada questão, cada revelação. É hora de deixar para trás o que você pensava que sabia, disse o tio, caminhando para mais perto. A verdade é uma arma, Lucas, e você é a última linha de defesa. No meio daquele tumulto, Mariana, a mãe, aparecia distante, com uma expressão de desespero. Clara se virou, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Vamos salvar seu pai e depois descobrir a verdade. Você está comigo, Lucas. Antes que Lucas pudesse responder, uma nova explosão ecoou, mais próxima dessa vez. As paredes do café cederam e o teto começou a desabar. Ele mal teve tempo de pensar. Com um puxão forte, Sofia agarrou sua mão e eles correram em direção à saída. Segurem-se! Gritou Roberto, seu pai, enquanto ele lutava para se erguer. A expressão de dor no rosto dele fazia a raiva e a tristeza de Lucas se acumular em um nó. Eles precisavam sair. Em meio ao caos, uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Clara, de pé, pronta para enfrentar qualquer um que viesse em sua direção. Vamos, todos, agora! Ela puxou Lucas e Sofia, empurrando-os para a liberdade. O avô e o tio estavam logo atrás, enquanto Mariana segurava Roberto, ajudando-o a se mover. E então, em um momento quase surreal, o caos ficou em silêncio. Ao ultrapassarem a entrada do café, uma onda de esperança começou a se formar em Lucas. O grupo se afastava e ele soube que estava prestes a descobrir a verdade sobre sua família, sobre o pacto que assolava suas vidas e o que sua avó fizera há tantos anos. Lucas! Sofia o sacudiu. O olhar dela estava cheio de conectividade e preocupação. Você precisa entender a verdade que une todos nós. Pode ser a última chance. Aceite que somos uma família e devemos confrontar o que vem a seguir juntos. Ele respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra. A luta deles não era apenas por sobrevivência, mas também pela verdade, pela história. Vamos juntos, disse ele, a coragem ressurgindo. Agora, enquanto a fumaça começava a se dissipar, Lucas olhou para seus familiares. Os rostos deles iluminados pela luz que começava a voltar à normalidade.
até aquele momento, acreditava no amor que os unia. E a mensagem de que eles lutariam juntos pela verdade ecoava em seu coração. Mas então, a dúvida e o suspense também se firmavam. O que mais havia sido escondido sob a superfície? Ele se questionou se conseguiria lidar com a carga de tudo o que aprenderia. E uma preocupação ainda mais pesada pairava no ar. Haveria alguém à espreita, pronto para acabar com tudo novamente? A história estava se desenrolando. E a verdade, essa verdade dolorosa, ainda estava à espreita. Um novo começo e um novo caminho aguardavam. Mas como tudo terminaria? Lucas sabia que teria que enfrentar a escuridão, mas a esperança era o combustível que poderia guiá-los. E enquanto ele e os outros saíam na luz do dia, uma voz ecoou em sua mente. Você precisa descobrir quem realmente somos! Agora é a vez de vocês, queridos amigos! Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmaguem o botão de like agora, isso ajuda muito com o algoritmo. Não deixem de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. E eu conto com vocês. Não esperem nem mais um segundo.